legal de você pesquisar o cemitério é que você não vai falar de morte. Você vai falar da trajetória da pessoa, você vai falar do que ela foi em vida, de que forma ela quis ser representada através daquele túmulo. Então, assim, não é um rolê tétrico, não é. Porque o que eu falo para as pessoas como dispositivo de memória? Tem um túmulo lá de um rapaz que faleceu jovem, 32 anos. Ele era casado, mas não teve filhos. O túmulo dele acabou caindo em abandono. A esposa casou uma segunda vez. Né? Eu falo, o que colaborou para que esse túmulo caísse em abandono? A mãe provavelmente foi sepultada com o pai. A mulher casou uma nova, né? Se casou novamente. Que mulher que quer ser sepultada com o primeiro marido se ela teve dois? Ela vai ficar com o atual. Né? Putz, que rolê que nunca tinha Aí pensado, você não né? tem filho, quem que vai cuidar daquele túmulo? Mas, no entanto, toda vez que eu vou lá e mostro a lápide dele, eu estou contando um pouco da história dele, Mas mesmo sem tê-lo como você conhecido. soube disso, dessa história? Eu fui pesquisar daí. Mas Porque, depois assim, pesquisar com quem? Não, eu vou em jornal de época, eu olho do que ele morreu no livro do cemitério. Eu tenho essa mania, cara. Eu Nossa. tenho essa mania. Mas na época de quando começou Orkut, Facebook, morria, eu queria saber o porquê. Não, É outra coisa que tem que ter uma regra, né? Tipo assim, luto, Falou que falecimento. morreu? Falou, tem que falar o porquê. Ah, mas é que Mas depende você do que sabe for da quantas vergonha. Né? causas? A DO, que é a declaração de óbito, ela tem 6 campos. Pode ser várias coisas. Você nunca morre de uma coisa só. Você tem um evento que leva a outra coisa, outra coisa, outra coisa. Por exemplo, Covid. Era o Covid que matava? Não. Era insuficiência respiratória, falência múltipla de órgãos, enfim. Era uma, né? Uhum. E por critério epidemiológico tem que se colocar a Covid, porque daí você cria um marcador para entender quantas pessoas foram vitimadas por aquele vírus. Né? Eu pedi. Mas isso tem no cemitério? Você Não, tem esse assim, acesso? não. Qualquer pessoa tem acesso? O que acontece? Quando a pessoa falece, é o médico que vai atestar, ele vai declarar esse óbito. Daí o médico, através do teu histórico, né, de saúde e tal, se você estava internado e tal, ele vai escrever os eventos que te levaram à morte. Com essa declaração, você vai no serviço funerário e daí é feito o sorteio da funerária e tal, é prestado o serviço funerário e daí você tem que firmar a certidão de óbito. A certidão de óbito é o documento que vai dizer, acabou a vida do Beto. O Beto está morto e foi por A, B, C, entendeu? Então, por esse documento. Mas você tem, por exemplo, o livro do cemitério vai ter ali pelo menos uma causa, porque para você escrever todas é muita coisa. Então, sei lá, às vezes a gente coloca doenças do sistema respiratório, sistema circulatório, doenças cardíacas, você generaliza um pouco, né? Mas eu gosto, todo mundo brinca que eu tenho alma de CSI, porque eu amo pesquisar. A partir da lápide daquele cara, eu sei quando ele nasceu, quando ele morreu. Quem assinou aquilo foi uma mãe e uma esposa. E você vai anotando isso. Aí eu vou olhando os jornais de época. Vou olhando o necrológio, descubro que ele não tinha filhos, descubro que a esposa dele casou uma outra vez. Vou descobrindo até, às vezes, parentesco com outros sepultados dentro do cemitério. Você procura a família que ficou ou não? Não chega a procurar? Depende de quantas gerações, né? Por exemplo, quando eu fiz o Guia de Visitação, que foi o segundo livro que eu fiz já na época do mestrado, que daí eu fiz o mestrado sobre o cemitério, né? Mas... Você é mestre, então? Mestre no além. Você deve estar morta de cansada de estudar tanto. Isso me mata, Isso você me não tem mata. ideia. E eu morro de pesquisar e nunca chego Não no chega, final. não é minha vez.